Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar nossas vidas. E eu tenho sentido isso na minha vida, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, a transformação ela é uma bênção. Bênção nos faz aproximar de Deus. Maldição é o que nos afasta de Deus. Muitas coisas a gente pede para Deus para que Ele possa nos afastar como bênção e Ele vai justamente, às vezes, tirar do teu caminho coisas que você questiona até Deus, mas por que isso está acontecendo? Né? Porque justamente é bênção. Bênção nos aproxima de Deus. As pessoas muitas vezes estão ligando bênção com bens materiais, né? Coisas que acontecem aos nossos olhares, né? Que são coisas boas, parece que só são coisas boas aos nossos olhos. Mas muitas vezes, inúmeras vezes, não são aquilo que a gente acha que é, né? O homem parece que tem caminhos, né, que levam à perdição ao homem. Bom, eu quero fazer então mais um convite. Que convite que é esse? Número 288. São 288 convites que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente vai fazer uma última leitura de Jeremias para iniciar um outro livro paralelo em Timóteo. Depois retornaremos de novo para Jeremias, vamos ler mais um tanto e depois lemos 2 Timóteo. Voltamos de novo para encerrar o livro de Jeremias, né? Jeremias tem 50 e poucos capítulos, a gente está agora no capítulo 17. Basicamente, a gente está vendo, né, o livro de Jeremias, ele sendo um profeta, né, de Deus, Deus fala e ele, né, vai então proferir isso ao povo de Judá. E a gente está vendo que o povo, ele é um povo que se rebela, é um povo que desobedece a Deus, esqueceu de Deus, virou as costas para Deus, né? Colocou outros ídolos, né? Em lugar de Deus. Deus vai querer fazer justiça, vai castigar o povo, né? Jeremias pede, né, para interceder em nome do povo, não faça isso, enfim. E Deus realmente, ele é amoroso, é misericordioso, ele pode voltar atrás, né? Não voltar atrás, ele pode mudar, desde que nós, né, seres humanos, possamos ainda nos arrepender, enquanto há tempo para nos arrepender. Capítulo 17 vai falar que o pecado, né, o pecado e o castigo de Judá, como eu te falei. Então vamos ler os primeiros versículos de 1 até o versículo 4, vai falar sobre esse assunto. E ele diz assim: o pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra e nas pontas de seus altares. Até seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Aserá, debaixo de toda árvore verdejante, no alto das colinas, nos montes e nos campos. Entregarei todas as suas riquezas e seus tesouros e os seus santuários idólatras como despojo para os seus inimigos. Porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhe escapará entre os dedos, por entre os dedos. Farei que os seus inimigos os levem como prisioneiro para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá para sempre, né? O povo esqueceu, né, dos seus antepassados, o que Deus havia feito, né? O que Deus havia libertado o povo, mas o povo já logo esquece e já logo está fazendo ali, né, um bezerro de ouro, né, como a gente viu lá, né, no Êxodo, quando Deus libertou o povo do Egito. E aí, versículo 5 em diante, até o versículo 10, né, a gente vai ver a sabedoria de Deus, né? Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração. Então, até vou grifar aqui, né? Então,
Mal é o homem, maldito, né? A maldição é quem se apoia em quê, né? Em idolatra, em acha que é o homem que pode, né, vai se apoiar na força, né? A gente muitas vezes autossuficiente ou confia na suficiência humana, né? E acaba afastando seu coração. O Senhor, versículo 6, é como arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Agora ele vai o contrapor. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, né? É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que estende até as correntes das águas. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Oh, como a gente se engana. E é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal, né? Ou seja, a gente até às vezes nem sabe. E a gente vai se apoiando em cima disso. Eu, o Senhor, examino o coração, ou seja, não adianta esconder de Deus, né? E provo o quê? Os pensamentos. Dou a cada pessoa devidamente a recompensa de acordo com as suas ações. Olha o que Deus está falando, né, para o povo. E aí, versículo. Hoje a leitura é curta, né? Então a gente vai, é bom que a gente vai parando e vai meditando já, vai trazendo, né, algo para a gente poder pensar e até colocar isso nos dias de hoje, né, fazer uma aplicação. E aí, no versículo 11 até o versículo 18, vai falar sobre a confiança que Jeremias, né, tinha no Senhor. Como o aprendiz que chocava ovos de outro pássaro, assim são os que obtêm riquezas por meio injustos. Olha, na metade da vida perderão suas riquezas e no final não passarão de velhos tolos. Nós, porém, adoramos diante do seu trono eterno, exaltado e glorioso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que se afastarem de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. O Senhor, se me curasse, serei verdadeiramente curado, e se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. As pessoas zombam de mim e dizem: onde está a mensagem, né, do Senhor? Por que as suas profecias não se cumprem? Senhor, não abandonei o meu trabalho como pastor do teu povo. Não pedi que enviasses calamidades, ouviste tudo o que eu disse. Senhor, não me aterrorizes, somente tu és meu refúgio no dia da calamidade. Traze vergonha e desespero sobre os que me perseguem, mas não permitas que eu fique envergonhado e desesperado. Traze sobre eles um dia de calamidade, sim, traze sobre eles destruição em dobro. Né? Muitas vezes a gente, até as pessoas zombam da gente, né? Pelo fato de eles acharem, cadê o seu Deus? Onde está? Né? Bom dia, irmão Ivan, que bom tê-lo aqui. Jeremias capítulo 17, nós estamos no versículo 18. Já fizemos alguns comentários, né? Então, muitas vezes vamos ser zombados, né, pelo mundo, pelo fato de muitas vezes as pessoas, né, falarem: cadê o Senhor, né? Cadê o Senhor manifestando? E aí então ele vai falar sobre a guarda, né, do sábado, a importância isso para o judeu. A gente vai ver aí no versículo 19, né, até o versículo 27. Ou seja, vamos encerrar o capítulo 17. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto aos portões de Jerusalém, primeiro junto ao portão por onde o rei entra e sai, depois junto
a cada um dos outros portões. Diga ao povo: ouça esta mensagem do Senhor, rei de Judá, todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês todos que passam por este portão. Assim diz o Senhor: ouça a minha advertência. Parem de negociar junto aos portões de Jerusalém no dia de sábado. Não trabalhe no sábado, mas faça dele um dia santo. Foi o que ordenei aos seus antepassados, mas eles não deram ouvidos, nem obedeceram. Recusaram-se teimosamente a prestar atenção e não aceitaram a minha disciplina. Se contudo vocês me obedecerem, diz o Senhor, eu não negociarem junto aos portões da cidade, e nem trabalharem no sábado, e se guardarem como dia santo, então o rei e seus oficiais entrarão e sairão por estes portões para sempre. Sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono de Jerusalém. Os reis e seus oficiais entrarão e sairão em carruagens de cavalo no meio do povo de Judá. Essa cidade permanecerá sempre. Todas as partes ao redor de Jerusalém, as cidades de Judá e Benjamim, das colinas do oeste, da região montanhosa e do Negueb. Virá gente para apresentar holocaustos, sacrifícios, trarão ofertas de cereal, incenso, ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Mas se vocês não me ouvirem e não guardarem o sábado como o dia santo, e se nesse dia trouxerem cargas de mercadoria pelos portões de Jerusalém, como os outros dias, porei fogo nesses portões. O fogo se espalhará até os palácios e os consumirá. Ninguém será capaz de apagar as chamas. Né? Justamente o dia do Senhor, né, que Deus o tinha ordenado aos antepassados, eles estavam fazendo trabalhos, comércios. Né? Isso até nos dias de Jesus, né, que estava corrompido o sacerdócio. Né? Ali era fonte de lucro a religião. E nos dias de hoje, né, a gente vê nos dias de hoje, infelizmente, né, as pessoas comercializando, até às vezes nem só financeiramente, mas emocionalmente, trazendo a palavra de Deus, né, para virar uma coisa, né, bom, bagunçada, vamos dizer assim, né, uma desordem, né, Deus, ele quer que a gente o louve com ordem e decência, né, ele está buscando os verdadeiros adoradores, né, de espírito em verdade. Capítulo 18, então a gente encerra o capítulo 17, né? A gente vai ler o 18, que é curto, né? E a gente encerra no 19. Ele diz assim, o oleiro e o barro. Olha que interessante. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro e lhes falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou um reino será arrancado e derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não destruirei como havia planejado. Olha, né? Deus planejou, mas como eu disse, Deus ele pode mudar, né? Desde que você abandone os maus caminhos, né? E aí ele diz assim: se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo, o povo respondeu, continuaremos a viver como quisermos. E a seguir os desejos teimosos de nossos corações perversos. Olha como o povo é petulante, né? O
Portanto, assim diz o Senhor, quem ouviu coisa igual a essa, mesmo entre as nações? Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pôde a neve desaparecer do alto das montanhas do Líbano? Pode secar-se os riachos que correm desse monte distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andaram por trilhas lamacentas. Portanto, sua terra ficará desolada, será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e balançarão a cabeça em espanto. Espalharei meu povo diante de seus inimigos, como o vento leste espalha o pó. Darei as costas para eles e não ajudarei em sua calamidade. Né? O povo é demais. Né? Então, nós somos como, né, o oleiro na mão dos vasos. A gente até tem um louvor, né, que a gente canta. Né? Nós somos um vaso na mão dos oleiros. Então, me forma de novo. Né? E é interessante porque toda vez que você e eu, né, queremos fazer a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, nós teremos que sempre o que está se renovando, né? Não se conformando com as coisas do mundo, não se conformando com as coisas que a gente, muitas vezes a gente já viveu, né? Ou vive algo que nos impeça de viver, né? Uma moldura, né? Que Deus molde a gente de novo. Então, se nós queremos ser moldados por Deus, né, nós devemos então andar com Deus. Né? Até estava meditando numa passagem de Gênesis sobre Enoque, mas não vem aqui muito ao caso. Mas a ideia é que nós sejamos vasos na mão do oleiro, né, de Deus. Me forma, Deus, me molda como o Senhor achar que tem que ser. Versículo 18, então a gente vai encerrar o capítulo 18 até o versículo 23, vai ter uma conspiração contra Jeremias, né? Então o povo disse, venha, vamos planejar um jeito de nos livrarmos de Jeremias. Temos vários sacerdotes e também homens sábios e profetas. Não precisamos que ele nos ensine a lei e não precisamos de seus conselhos e profecias. Vamos espalhar boatos a respeito e ignorar o que ele diz, né? Ou seja, estava tramando aquilo, né, para tirar Jeremias. Né? Afinal, Jeremias estava falando a verdade, essa verdade estava custando os interesses deles. Então, o que a gente faz para eliminar o mal? A gente não se converte, a gente não quer ser moldado. O que a gente faz? Elimina aquilo que está fazendo mal para a gente, né? Porque está fazendo o mal para a gente no sentido de que quer levar-nos a Deus. A gente quer, né, deixar o nosso orgulho, o nosso ego, nossa vaidade falar mais alto e tirar aquilo, né? Deixa que os meus desejos se realizem. Então vamos tirar ele do caminho. É o que fizeram com Jesus. Aí versículo 19. Senhor, olha para mim, ouve o que dizem os meus inimigos, né? Jeremias clamando isso. Acaso se apegue o bem com o mal? Cavaram um buraco para me matar, mesmo eu tendo intercedido por eles e tentado protegê-los de tua ira, né? Se lembra que a gente está lendo, né, nesses 18 capítulos, quantas vezes Jeremias, né, procurou Deus para que Deus, né, intercedesse pelo povo, tenha misericórdia do povo, né? Muitas vezes até Deus foi mais duro com Jeremias. E é assim, né, Jeremias mesmo tentando, né, proteger ou pedindo que Deus entrasse, né, a favor deles. E ele fala no versículo 21, portanto, que os filhos deles morram de fome, que as suas esposas se tornem viúvas e fiquem sem filhos, que os mais velhos sejam mortos por uma praga e os jovens na batalha, que se ouçam gritos vindos de suas casas quando guerreiros atacarem repentinamente, pois cavaram um buraco para mim e esconderam armadilhas ao longo do meu caminho. Senhor, tu conheces os planos que fizera para me matar. Não os perdoe por seus crimes, nem apague seus pecados, que eles morram diante de ti, trata-os de acordo com a tua ira, né? Jeremias falou, não, Senhor, chega, não aguento mais, né?
faz essa vingança com ele. Eu não quero mais esse tipo de coisa. Olha o que eles estão fazendo. Eu estava a favor deles e ainda assim eles estão tramando em tirar minha vida, né? E aí a gente encerra capítulo 18. Agora a gente vai ler esse trecho, né, de capítulo 19 em 15 versículos e a gente encerra, né? Então a gente vai ver agora um vaso despedaçado, né? É interessante que um vaso, quando ele quebra, é difícil a gente juntar caco de novo. Mas um vaso na mão de um oleiro no barro, ele consegue transformar e formar de novo, né? É como Deus, ele é capaz o Espírito dele é capaz de nos transformar como um ser humano. Por isso que ler a Bíblia, né, ouvir Deus falar e a gente introjetar isso dentro da nossa vida, o Espírito de Deus vai nos enchendo e vai saindo, né, o velho e entrando o novo. O vaso despedaçado, versículo 1, assim me diz o Senhor, vá e compre um vaso de barro. Depois peça a alguns líderes do povo e os sacerdotes que o acompanhem. Vá ao depósito de lixo no vale de Ben-Hinom, que fica junto ao portão dos cacos e proclame essa mensagem. Ouça essa mensagem, Senhor, do Senhor, Rei de Judá, os habitantes habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidade sobre este lugar, calamidade tão terrível que fará tinir ouvidos de quem ouvir a respeito. Pois o povo me abandonou e transformou este vale num lugar de perversidade. Queimam incenso a deuses estrangeiros, ídolos, até então desconhecido desta geração e de seus antepassados, dos reis de Judá. Encheram este lugar com sangue de crianças inocentes, construíram lugares de adoração a Baal e lhe queimaram filhos como sacrifício. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tomem cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que este lugar não se chamará mais Tofete, e nem vale de Ben-Hinom, mas vale da matança. Pois eu transformarei os planos minuciosos de Judá e Jerusalém. Permitirei que o seu povo seja massacrado por exércitos invasores e deixarei seus cadáveres para servirem de alimento para os abutres e os animais selvagens. Transformarei Jerusalém em um monte de escombros. Será um monumento à sua tolice. Todos que passarem por lá ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem as suas ruínas. Farei os inimigos cercarem a cidade até que acabe toda a comida. Então, os que estiverem presos dentro dela comerão os próprios filhos, filhas e amigos. Serão levados ao mais absoluto desespero. Então, Jeremias, você quebra o vaso à vista desses homens e lhe dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, como este vaso está despedaçado, assim despedaçarei o povo de Judá e o povo de Jerusalém, e não haverá quem possa restaurá-lo. Entrarão os corpos aqui em Tofete, até que não haja mais espaço. Assim farei este lugar ao seu povo, diz o Senhor. Farei a cidade ficar contaminada como Tofete. Assim, todas as casas de Jerusalém, incluindo o palácio dos reis de Judá, se tornarão como Tofete. Todas as casas que vocês queimarem incenso nos terraços para adorar as estrelas e apresentarem ofertas derramadas para os seus ídolos. Então Jeremias voltou a Tofete, onde havia anunciado esta mensagem, e parou diante do templo do Senhor. Ali disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei calamidade sobre esta cidade e sobre os povoados ao redor, conforme prometi, pois vocês se recusaram teimosamente a ouvir. O povo, de fato, né, aqui ignorou, né, toda e qualquer voz do Senhor, né, usando o profeta Jeremias. O povo, ao contrário, quis tramar, quis tirar, né, da frente aquele que estava supostamente atrapalhando, né? Se você não nos apoia, né, quando muitas vezes a gente não quer ajuda, né, a gente quer
alguém que faz a gente ser conivente com aquilo que a gente pensa, né? A gente quer uma aprovação daquilo que a gente pensa que é certo aos nossos olhos. E Deus está trazendo uma outra mensagem ao povo, né? Como o povo está perdido, né? Como o povo idolatra e ama, adora Baal, queima incenso a outros deuses, né? E aí trazendo então, né, esse final, né, que a gente encerrou o capítulo 19, trazendo para os dias de hoje, a gente tem, né, tantas e tantas idolatrias, né? Como nós temos, né? Como as pessoas buscam, inclusive, os prazeres, né, da vida, né? A gente está aí na véspera, né? Já começou, na verdade, né, o pré-carnaval, e a gente vê assim tamanha coisas descartáveis, né? O quanto as coisas são desprezíveis e descartáveis, com drogas, bebida, sexo, é o Sodoma e Gomorra. A gente fica até não assustado, mas a gente vê uma coisa assim, é uma calamidade, né? Triste. Mas enquanto há vida, há esperança, enquanto há palavra, nós ainda, né, proferimos e falamos, né, não hoje como um profeta da época, mas a gente é um profeta como a, a literalidade da palavra, né? Que hoje nós somos o sacerdócio real de Deus. Né? Jesus é o maior, né, o sumo sacerdote. Nós estamos ligados a Ele para falarmos sobre Ele. Nós, longe de sermos, né, pessoas que não são doentes, né, que precisam de Deus. Mas o fato é que nós queremos, né, buscar Deus, queremos nos redimir, queremos todo dia não nos conformar com as coisas desse mundo e queremos lutar contra os nossos desejos de carne que nos afasta de Deus, né? A maldição que quer nos afastar de Deus. Há uma força, né? Uma briga interna, né? Entre a vontade dos nossos desejos, né? Contra a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Bom, então eu quero convidar você, a todos aqui, né? Que vê uma turma boa aí, tô vendo. É verdade, muito triste. Minha mãe me evangelizou com este louvor, ó, do oleiro, né? Um vaso, é verdade. Ó, o vaso, ela desenhou um vasinho. Glória a Deus por nos dar essa graça. Que nós sejamos, né? Vamos pedir a Deus agora que nós sejamos um vaso na mão do oleiro, né? Nosso querido Deus, nós estamos aqui no dia de hoje para poder render graças, glória. Nós somos gratos, inteiramente gratos pela vida que o Senhor nos concede. Porque a tua graça, o teu amor nos atingiu e nós necessitamos de ti e queremos estar andando com o Senhor, fazendo a tua vontade, que ela é agradável e perfeita e ela é boa ao Senhor. Que nós não nos conformemos com as coisas desse mundo, nós não nos conformamos com os nossos pecados. Nós não conformamos com os nossos desejos que nos leva para longe do Senhor. Nós não conformamos com os nossos pecados. Coloca isso no nosso coração, deixa isso claro para nós e arranca de nós, Pai, e nos fortaleça. Enche de nós, enche do teu espírito a nossa pessoa, para que nós andemos em santidade, em busca de santidade, em busca de perfeição, em busca de ser como Cristo. Sabemos que nós iremos carregar a cruz. O Senhor Jesus nos falou assim, que nós possamos, para ser discípulo, carregar essa cruz. Cruz essa que sabemos que não é bênçãos que aos nossos olhos, coisas que são materiais, que são prazerosas, mas se o Senhor nos der algo que nos vai
trazer essas satisfações nesse mundo, Pai, que nos dê sabedoria de saber como gerenciar e administrar tudo aquilo que o Senhor nos concede. E principalmente nós podemos ser generosos em repartir com aqueles que precisam, Pai. Precisam da nossa atenção, do nosso amor, da Tua palavra, de um bem material, de um alimento, de uma roupa. Nos faça, Pai, ser, Pai, esse vaso moldado e que ele possa transbordar do Senhor na vida de cada um de nós. E se em algum momento nós estamos deformados, molde-nos. E se o Senhor pode ajudar a gente através do irmão, que o Senhor assim use. Que nós possamos confessar nossas falhas uns aos outros. Tire qualquer julgamento de cada irmão aqui que passa, aqui, que está ouvindo. Faz com que cada um não possa julgar um ao outro, mas que possa amá-lo. Que possa olhar com olhos bons, não passando a mão, mas trazendo arrependimento, mas não com o julgamento de ser juiz, sabendo que o Senhor nos ama. O Senhor ama aquele que corrige. Que o Senhor tire todo o orgulho do nosso coração, para que nós possamos enxergar mais e mais o Senhor. Pai, te agradeço pela tua palavra, essa que é poderosa para salvar as nossas almas e nos transformar. Obrigado porque o Senhor nos ajudou e sustentou nesses 288 dias. E continue, Pai, nos ajudando. Queremos ouvir a palavra de Paulo, de Timóteo, aos Timóteo. Queremos ouvir, Pai, agora, no próximo dia de 289, se o Senhor permitir, ouvir os conselhos, ouvir Timóteo, ler Timóteo, como o Senhor é conselheiro e falando para o povo através de Jeremias, como que o teu Espírito falou para Paulo, instruindo o irmão Timóteo, que vai também nos instruir. Obrigado, que essa palavra seja eterna em nossos corações, para que nós possamos ouvir o Senhor sempre, aonde estarmos face a face contigo. Obrigado porque Jesus é a obra, é nome dele, é por ele, é através dele que nós estamos aqui orando e lendo e querendo ter uma vida inteira. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui, as pessoas que se manifestaram, meu pai, Ivonete, Abel, Ivan, eu acho que tem, não sei se tem mais alguém aqui, mas enfim, todos vocês que estão aqui juntos, né, nós estamos juntos em espírito, né, mesmo, né, em corpos diferentes, mas o Espírito Senhor, ele está no nosso meio, né? Então, que você e eu possamos ter uma noite tranquila, como diz em Salmo, né? Acho que é Salmo 5:8, não é isso? Então, vamos ver se a gente acha aqui essa leitura para a gente poder dormir, né, em paz. E se Deus assim permitir, amanhã acordarmos e já estar ouvindo a palavra do Senhor. Como é bom já dormir e acordar, né? Acordar e dormir ouvindo Deus falar conosco através dos nossos irmãos, através da sua palavra, né? Acho que é Salmo 5:8, 4:8. Eu estou tentando aqui abrir. Eu estou apanhando essa Bíblia fininha. Como é que é? Eu não estou aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui numa outra versão. Que escreve aí. Meu pai sabe bastante que a gente sempre fala. Deixa eu abrir aqui. Em paz me deito. Vamos lá, irmãos. Me ajuda aqui. Salmos. É só agradecer, agradecer e agradecer, como diz o irmão Manuel. É isso mesmo. É muito.
Gostoso, né? A gente ouvir. Salmo 4:8. É isso aí, Pai. Obrigado. Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro, né? Que nós possamos meditar nisso, podemos deitar na nossa cabeça, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Amém? Então que essa seja o nosso, né, o nossa palavra para nós que vamos deitar ouvindo a palavra de Deus. Bom, você então que ficou aqui até o final comigo, não só vocês que estão aqui ao vivo, vai ter 2 cards aqui, né? Um te leva para a leitura de Jeremias, né, 2:8-7, e a outra é a playlist de toda a leitura. Os irmãos aqui, eu tenho quase certeza que todos compartilham, né, dessa leitura, dessa playlist. Hoje mesmo eu estava agora, uma pessoa falou, Marcos, eu peguei a playlist, eu estou começando a ouvir a leitura, né, da palavra. Outros irmãos que têm dificuldade de ler, então olha a bênção, né? Aí as pessoas possam ouvir a palavra, né? Se você não consegue às vezes ler, às vezes as pessoas estão com dificuldade. Tem irmãos que têm dificuldade com a vista, né? Hoje já tem uma idade e tudo mais. Então ela pode estar lendo a Bíblia, né, de uma forma diferente, que a gente está lendo com vários livros intercalados, isso vai dando a clareza da obra de Deus, e aí então a gente vai ter a oportunidade de estar ouvindo a palavra. Então você pode estar compartilhando essa playlist que aparece aqui nesse canto, né? Não sei se é esse ou esse, mas vai aparecer aqui então a playlist desses 288 dias. Você que está aqui, talvez pela primeira vez, ou de alguma forma, talvez não é inscrita ou inscrito no canal, você clica aí na minha imagem no meio e pode se inscrever. Aí vai ter um sininho ali, você clica, abre o sininho, põe como todas, né? Deixa seus comentários, né? Dê o seu joinha já aí e faz com que essa leitura aí propague. Obviamente que esse vídeo é um vídeo ao vivo. Depois eu formato ele e coloco ele lá na playlist, né? Então esse link, ele acaba, você que recebeu esse link, talvez que está ao vivo aqui, que alguns recebem, né? Talvez você não tenha ele, né? Esteja em oculto, você pode até ver, mas você vai lá na playlist que está tudo lá, os 288 dias. Bom, Deus te abençoe, né? Shalom, né? Shalom, e que a paz de Deus esteja no nosso coração. E eu termino aqui, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. E mando um abraço, lógico, de coração, um abraço para vocês, irmãs, Jacira, Flor, Bete e a mãe da Dona Ivonete, todas essas, vocês que ouvem e leem a palavra, né? Depois que está aqui gravado, que Deus abençoe, que Deus proteja vocês, né? Que vocês recebam bênçãos de Deus, tudo aquilo que te aproxima de Deus. Que essas sejam bênçãos na tua vida, tá bom? Nos vemos então, se Deus permitir, Timóteo 2:8-9, né? 1 Timóteo a gente vai ler, leitura 2:8-9. Faço isso depois. Um beijo no coração de todos vocês. Nos vemos então, se Deus permitir, amanhã.